Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita recebe Paulo Catanose e Edgar Tão para conversarmos sobre um tema Aprendizes do Evangelho. Seja bem-vindo, Edgar. Obrigado, André. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado por estar aqui novamente nesse diálogo fraterno aqui. Aprendiz, discípulo, aluno, tudo isso nos remete ao quem você deverá seguir ou o que você deverá seguir, o que você pretende aprender, qual é a sua busca. Como nós estamos num programa espírita, né? E este programa, como todos nós espíritas somos cristãos, é importante esclarecer isto. E nós somos um aprendiz do Evangelho, e o Evangelho é uma obra de Jesus. Na pergunta, Paulo, 622 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei? E a resposta: indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Ele está falando aqui qual é de todos esses missionários que mais nós nos referenciamos e queremos aprender. Como cristãos, que somos, o nosso referencial tem que ser o Mestre Jesus, com certeza. E às vezes a gente fica buscando referências, Eu gosto muito de uma frase que fala assim, que o verdadeiro cristão tem que seguir o Cristo, não outro cristão. E realmente é o que temos que fazer, porque como nos diz Emmanuel, acho que no A Caminho da Luz, ele diz que Jesus já era um ser crístico quando a Terra foi criada, há 4,5 bilhões de anos atrás, segundo os nossos cientistas. Então, estamos falando de Jesus, um ser que já era um Cristo há 4,5 bilhões de anos atrás, e é o governador do nosso planeta. E ele que trouxe todo o referencial do Evangelho. Então, para nós cristãos, e em especial da doutrina espírita, todos os outros, esses profetas, esses iluminados que vieram para nos auxiliar no nosso desenvolvimento moral, no nosso entendimento, todos eles foram enviados pelo Mestre Jesus. Então, ele é o nosso verdadeiro referencial, e é nele que nós temos que buscar. Mas como ele sabia que nós somos crianças ainda, espirituais, ele ainda veio e vivenciou tudo aquilo que ele nos legou em termos de Evangelho no Boa Nova. Então, além de nos legar, nos enviar os profetas antes, ele veio, ele pessoalmente, e vivenciou aqui. Pois ele sabe que o exemplo, como diz o ditado, palavras convencem, o exemplo arrasta. Mas aí tem um ponto fundamental, que quando se diz de aprendiz, precisamos ter um mestre. E na nossa opinião, o maior é o Mestre Jesus. Mas também temos que querer aprender. E muitas vezes o que falta para nós é esse querer aprender. Porque dentro da nossa também imaturidade, eu acho que somos iguais adolescentes. A gente acha que sabe tudo, que dá conta de tudo e que os mais velhos estão por fora, num linguajar atual. Eu me lembro do primeiro dia que eu fui à escola e fui para aprender. E lá, neste primeiro dia, nós vivemos lições e experiências daquele primeiro dia, de querer
de estar ali vivenciando aquele momento de ruptura entre uma situação real e ali eu fui encontrar a primeira professora do Jardim da Infância, tanto é que até hoje eu sei o nome dela, Dona Aparecida Zacarelli, que carinhosamente nos acolhia no Jardim da Infância, não faz muito tempo, né? Ainda tinha Jardim da Infância. Claro, ainda ontem. Ainda ontem. Edgar, a impressão que nós temos que muitos de nós que somos aprendizes estamos aparentemente chegando na escola, estamos encontrando ainda o nosso orientador, aquele que irá nos conduzir. Por que eu falo isso? Porque eu acho que nós não entendemos Jesus até hoje. Será que é isso? É bem próximo disso, se não for exatamente, viu, André? À medida que o Paulo trazia as suas importantes considerações, eu me lembrei daquela passagem no capítulo 13 do Evangelho de João, onde Jesus assume para si o adjetivo de mestre e, por conta disso mesmo, todas as funções a ele inerentes. Ele vai dizer: vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu de fato sou. Se eu sou mestre e senhor e vos lavei os pés, é para que vós também lavais os pés uns dos outros, porque assim como eu fiz vos dando exemplo, vós também deveis fazer. O aprendizado humano tem sido em todas as épocas da humanidade ininterrupto. Nós temos aprendido mais o tempo inteiro. A disposição em aprender, entretanto, nos impele naturalmente a buscar o conhecimento. Em termos morais, em termos éticos, em termos espirituais, isso também é indispensável para nós. Jesus, como sendo mestre, tem nos apoiado e nos ensinado desde sempre a buscar as suas lições libertadoras, as suas lições de autonomia, de liberdade do ser. Enquanto, entretanto, nós não entendermos que há lições que só e somente Ele, Jesus, nos poderá ensinar ou nos poderia ensinar, nós estaremos aí, digamos, também como que aprisionados, agrilhoados àquelas ideias mais imediatistas. Quer dizer, aquelas ideias de aprendizado à necessidade do momento, sem reconhecer o aprendizado para um futuro glorioso, o qual é a grande destinação das criaturas humanas. Jesus, como mestre, nos ensina sempre, aproveitando inclusive essas nossas oportunidades de aprendizado. Porque se nós observarmos a nossa própria trajetória existencial, a nossa trajetória de vida, nós, dentro dela, estivemos mais ou menos empenhados em aprender algo do Evangelho, por exemplo. Mais ou menos dispostos em absorver as lições evangélicas. Então nós vemos que muitas criaturas na Terra ainda não se despertaram para esse momento e invariavelmente acham que o Evangelho não ensina, que a boa mensagem de Jesus, que a boa nova do Cristo é circunscrita a fatos miraculosos, a fatos espirituais e por isso mesmo deve ser visto aí com, eu diria, alguma distância. Não é? A própria ciência não reconhece isso. O aprendizado que Jesus tem transmitido à humanidade. Portanto, há de fato esse obstáculo ainda na criatura humana, né? Ela aprende o que ela tem interesse em aprender. E se nós não tivermos esse interesse em aprender mais sobre o Evangelho, nós estaremos impossibilitados de evangelizarmos-nos a nós mesmos, de cristianizarmos-nos a nós mesmos. Então é um movimento que acontecerá para todos, em algum momento, impulsionando as novas aquisições evangélicas e, portanto, espirituais, é claro. Nós vamos insistir na questão do primeiro dia de aula, e agora eu lembro do meu primeiro dia no primeiro ano. Sim. Né?
Lembro o nome também da minha professora. Você está bem de memória, viu, Zó? A professora chamava Clara. Aí eu me lembro a hora que ela começou a nos fazer aprender a escrever. O esforço que tinha, né, de você... Só que hoje, aquela generosidade nos faz escrever, nos relacionar e tal. Mas aquilo naquele momento foi desconfortável. Foi temerário, deu medo, uma série de coisas. Paulo, somos aprendizes do Evangelho, mas o Evangelho incomoda. O Evangelho provoca. O Evangelho rompe situações. Será que é isto que nos impede de aprender e apreender o Evangelho? Porque o desconforto está embutido nesta realidade? Tem uma fala que diz assim, tudo é difícil até que se torne fácil, né? Então tudo que nós vamos começar a desenvolver é difícil, é próprio, né, da nossa evolução. Mas o que acontece? Para que realmente apreendamos o Evangelho, a gente precisa querer. Esse é o principal, querer, porque a mensagem está lá. Só que o Evangelho vai nos fazer sair da nossa zona de conforto. E na maioria das vezes nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Porque o Evangelho vai fazer a gente se modificar. E quando a gente trabalha em nós mesmos, nos modificando, e damos conta, né, das nossas sombras, às vezes a gente se apavora. É como se olhasse no espelho. Mas o próprio Jung falou que se quisermos realmente dominar as nossas sombras, temos que aceitá-las. É igual uma doença, né? Se a gente não aceitar que está doente, a gente não vai buscar cura. Então precisamos realmente. Mas nós ainda somos crianças. E somos crianças, né? No primeiro dia ainda de aula da nossa existência, só que a gente acha que sabe. E eu acho que o maior problema nosso é isso, é achar que sabemos. E não damos ouvidos aos grandes mestres, né, como Jesus, como Sócrates, quando disse, só sei que nada sei. Então, para aprender, você precisa querer. E para isso é preciso humildade, porque você precisa, né, introspectar que você não sabe. E no nosso planeta, né, a verdade não é absoluta, ela é relativa. E às vezes a gente está aqui no nosso planeta, que é uma poeira cósmica, achando que sabemos todas as leis do universo. Por exemplo, às vezes questionamos até os milagres, né? Não, Deus jamais, né, revogaria uma lei, né, ultrapassaria uma lei. Quem conhece os limites dessa lei, se não é Deus Pai? Um exemplo de verdade relativa, né? Para nós existe, né, o sol se põe e o sol se levanta. Isso é uma verdade relativa, o sol está lá o tempo todo. O que faz é o nosso planeta, através da translação e rotação, ele é que gira. Mas aí a verdade relativa é essa, a absoluta é outra. Mas então, como adolescentes que somos, a gente acha que sabemos. Né? E realmente, né, em termos de vivência do Evangelho de aprendizado, às vezes o que nos bloqueia é que, infelizmente, né, no nosso crescer da humanidade, as religiões combateram muito a ciência. Né? E não tem que se combater, é uma se unificar a outra. A doutrina espírita veio trazer isso, né, baseado realmente na filosofia, na religião e na ciência. E é o que nós temos que fazer. Então, se a gente olhar, por exemplo, através da ciência, só o olhar do Jesus histórico, é uma coisa. Mas a hora que a gente ir além e olhar realmente a mensagem que ele nos trouxe, que é reconhecida por todos os grandes mentes, né, do nosso planeta, aí é outra. Então, precisa ter o querer. É isso que vai fazer a diferença. Um detalhe que nós precisamos refletir é: Jesus não escreveu nada. Né? Os evangelhos foram escritos por aqueles que ouviram e que, vendo, foram anotando. Tanto que Paulo de Tarso se sentia muito feliz com os pergaminhos com os quais ele tinha anotações. E o conhecimento era passado de fala. As pessoas passavam o conhecimento. Na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos,
vai se perguntar ao Espírito Verdade: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta: Jesus. Só que Jesus não escreveu. Da onde nós extraímos que realmente somos aprendizes de um evangelho, de um mestre que chega até nós por Mateus, por Marcos, por Lucas, por João e por inúmeros outros que não foram aceitos lá no concílio e não estão citados, mas que também trazem informações de Jesus. Da onde vem esse convencimento nosso de que precisamos ser aprendizes deste evangelho? Eu creio que haja uma força que faz com que a criatura humana avance. Kardec elaborará importantes considerações junto aos espíritos reveladores na chamada Lei de Progresso, na terceira parte de O Livro dos Espíritos a respeito disso. Essa força denomina-se como o espírito que alcançará a gloriosa fatalidade da perfeição. Toda criatura humana chegará à perfeição. Essa é uma condição inequívoca da existência espiritual do ser. Muito bem. Diante disso, nós experimentaremos estas faixas evolutivas de aprendizado que naturalmente exigem de nós dedicação permanente. No Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus vai dizer: bem-aventurados, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sereis se as fizerdes. Vejamos que esse encontro entre teoria e prática é uma questão inerente também do aprendiz. O aprendiz só sabe que sabe, aliás, de uma maneira geral, nós só sabemos que sabemos quando fazemos aquilo que fazemos. Caso contrário, o conhecimento apenas é intelectivo, apenas é informativo. Então vejamos que se Jesus de fato tem se caracterizado como modelo e guia para nós, e isso é um fato, evidentemente, como modelo e como guia, em nos ensinando permanentemente, esse ensino explorará a nossa capacidade de aprendizado. Porque nós não podemos imaginar que uma criança, ainda na fase da alfabetização, se veja em condições de realizar cálculos complexos de trigonometria, por exemplo, não é? Ou cálculos complexos de diferencial, de logaritmos e assim, de integrais e assim por diante. É claro, ela ainda não tem condições de fazer isso. Será que Jesus exigiria do aprendiz habilidades superiores àquelas que ele já se vê portador e lúcido a fim de exercitá-las e aprendê-las? A própria lição, portanto, será para nós aquele aproveitamento oportuno da nossa capacidade de aprender. Agora, Jesus, porque ensina sempre, porque sempre mestre, porque sempre orientador, naturalmente se utiliza desse também, dos recursos evangélicos anotados pelos seus aprendizes de outrora, pelos seus discípulos de outrora, que perpetuaram essas lições pela história. Se o conhecimento antes era transmitido pela tradição oral, no caso, por exemplo, dos conhecimentos mitológicos, nós não podemos ignorar a essência desse conhecimento, que existe também na oralidade. Então ali nós encontramos no Evangelho uma cartilha, um roteiro de orientações definitivas para a criatura humana. Ali é o nosso grande livro de aprendizado celeste. E nós o buscaremos a depender dessa nossa motivação de aprendizado, de necessidade e eu diria até de condições de aprender. Porque nem toda lição é passível de entendimento para todo aluno. É por isso que há graduações no nível de complexidade das lições. E Jesus sabe disso. O que nos ajuda a pensar, né, é que a lição, ela fala, ela orienta, e desde que ela reverbere em você,
ela passa a te dar um motivo para crer. Nem tudo que se crê, se sabe, consegue se praticar. E aí vem mais uma realidade que o Espiritismo resgata. Será que o nosso contato na condição de aprendizes do Evangelho começou nesta reencarnação, Paulo? Claro que não, né? Só que existe uma dificuldade em termos de encarnação, que é a questão do esquecimento. Às vezes, que também é uma bênção. Mas às vezes a gente acha que, por exemplo, um espírito evoluído vai reencarnar e vai lembrar de tudo. Só que nós temos grandes, né, seres que vieram aqui e que no começo do seu desenvolvimento, mesmo sendo espíritos mais evoluídos que nós, tiveram as suas dificuldades. Lembremos de Santo Agostinho, lembremos do próprio Paulo, né, que com certeza eram espíritos evoluídos, Francisco de Assis, que na sua juventude também. Então, tem essa questão realmente do reencarne e desse esquecimento. Só que aquilo que é bom, né, está no Livro dos Espíritos, que o Espírito jamais retrograda. Então, aquilo que nós realmente adquirimos, né, está lá. Só que ainda, né, está no nosso inconsciente. Porque as leis divinas, como a gente falou, agora há pouco, está na nossa consciência. Só que não está na nossa consciência, né, dessa personalidade. E aí realmente é onde nós temos que desenvolver, cavar a terra bruta do nosso interior para que realmente encontramos essa preciosidade. Só que hoje, distraídos com o mundo material que estamos, a gente não para fazer isso. E aí a gente não descobre. E a gente às vezes fica tentando decorar o Evangelho, ao invés de realmente aprender e vivenciá-lo. A diferença realmente está nisso, né? É na fé ativa. Só que isso, como a gente falou há pouco, nos tira da zona de conforto e às vezes nós não queremos sair dela. Emmanuel vai escrever no livro Mentores e Ceareiros uma mensagem do qual nós tiramos um parágrafo e diz assim: é por essa razão que o Cristo será sempre o Mestre, porque nele repousa o fundamento da elevação da vida. De sua explicação e seus ensinos decorrem todos os motivos substanciais da grande edificação que os discípulos novos vêm efetuando na atualidade junto às forças do mundo. Então fica claro para nós que, como vai colocar Emmanuel, que daí que vem dessa relação que nós temos com o conhecimento, com a informação. Você para e pergunta, isso é coerente? Isto está certo? E o mais difícil, nós sentimos isto. Será, Edgar, que estamos com dificuldades de sentir o Evangelho? Ah, sem dúvida, meu amigo. O Evangelho sentido sempre será um impulso adicional para o Evangelho realizado, para o Evangelho praticado, né? Às vezes parece que há uma muralha, né, entre o que conhecemos e o que fazemos em função da nossa ainda incoerência íntima. Jesus é a integridade da coerência em si mesmo, não é? Tudo aquilo que ele verbaliza e ensina, ele concretiza e faz na sua vida prática, portanto. Há um ditado capcioso que diz que na prática a teoria é diferente, não é? No caso de Jesus, a prática era exatamente igual à sua teorização, né? Que não é retórica, que antes de tudo é a prática verbalizada, não é? Então Jesus nos dá o modus operandi das nossas ações, ensinando ali passo a passo como construí-las em nós mesmos. Acontece que isso acaba envolvendo a questão do sentimento de maneira integral. Rubem Alves foi um grande escritor, filósofo, professor aqui na Unicamp, na cidade de Campinas. Ele vai dizer num determinado livro que se aprende com o mestre, se aprende a disciplina com o mestre porque se gosta do mestre que a ensina. Ou seja, quando nós gostamos do professor, nós encontramos intimamente melhores facilidades de aprendizado.
Exatamente porque nós nos afeiçoamos com aquele que ensina. É por isso que Jesus vai dizer: aprendei de mim, ou seja, mais uma vez ele diz: eu sou o mestre, eu sou o professor. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque só assim encontrareis descanso para as vossas palavras. Jesus vincula o aprendizado, portanto, ao amor. E porque eles estão vinculados, ele ensina naturalmente por excelência, mas também nos sugere a esse aprendizado pelas vias do sentimento. Quando a gente ama, a gente aprende mais facilmente. Estamos chegando ao término do Visão Espírita. Agradecendo ao Paulo e ao Edgar. Paulo, sua mensagem ao nosso telespectador. Mensagem é, primeiro, aquilo que é em termos de necessário. É necessário que nos conheçamos a nós mesmos. Precisamos nos conhecer para saber onde estamos e onde queremos chegar. Então, o ponto de partida é nos conhecer. O que falta muito hoje na humanidade atual é nos conhecer. E aí, para a gente chegar num outro ponto, que a partir do nosso conhecimento, né, do conhecimento dos ensinamentos do Mestre, é que nós podemos passar realmente a nos amar. E através desse auto-amor, nós poderemos passar a amar o próximo. E através do amor ao próximo é que chegaremos a amar a Deus. E às vezes a gente não percebe que o caminho é esse. Então, essa seria a mensagem. Edgar? Me lembrei de Paulo de Tarso, quando nos convida a prosseguirmos ao alvo, a prosseguirmos a nossa destinação, a reconhecermos que para cada avanço na grande escada ascensional, aquela escada de Jacó do Velho Testamento que liga a terra aos céus, que para que avancemos na escada ascensional ao encontro do regaço de Deus, nós devemos aprender a amar, aprender a conviver, aprender a aprender, aprender a ser, aprender sobretudo que Jesus continua nos instruindo e nos amando, ensinando-nos sempre. Agradecemos, prezado telespectador, pela sua companhia conosco neste Visão Espírita, que falamos sobre o Aprendizes do Evangelho, e encerramos com uma frase simples, entendendo que Jesus é o amor, e só o amor efetivamente constrói homens, espíritos do bem e de bem. Assim é a vontade do Pai que estás nos céus. Até o próximo Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.